Meus amigos, meus irmãos, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando esse dia de hoje. O nosso assunto hoje é reencarnação. Não o fato reencarnação, mas o pressuposto reencarnação. Porque a reencarnação não é uma verdade, não é um fato, é um pressuposto. Como pressuposto, ele pode ser até admitido no coração de muitas pessoas que não conhecem a verdade revelada. As pessoas que não conhecem a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo podem até vir a ter, digamos, ideações, no caso de vidas expiatórias e de vidas múltiplas. Isso não é, por si só, pecado. Não é apenas um erro. Agora, quando um pressuposto reencarnatório tentam transformá-lo em verdade, e ainda mais uma verdade que substitua a verdade soberana em Cristo, aí se torna pecado gravíssimo e imperdoável. Aí então a reencarnação, a elaboração e a divulgação de uma doutrina reencarnatória se torna uma coisa profana perante Deus e agride a obra salvadora de Jesus e se torna um grande engodo e um pecado imperdoável. O pressuposto reencarnatório, ele faz parte do pensamento de muitas civilizações, civilizações em todas as partes do mundo, no Vale do Rio Indo, no Egito, entre os sumérios, todas essas religiões antigas, de 5.500, 6.500 anos atrás, elas podiam ter esse pressuposto reencarnatório que provinha de certas especulações do homem, não de fatos, mas de especulações. Porque quando as pessoas falam, muitas vezes, elas não sabem discursar de modo a estar falando de um pressuposto ou de um fato verídico. E quem ouve também tem que entender se a pessoa está especulando ou se ela está relatando um fato. O pressuposto reencarnatório, então, vem de civilizações muito antigas, de uma justiça, digamos, humanizada, para tentar explicar fatos que até hoje nós desconhecemos, fatos que nos constrangem. Aí citam logo: se Deus é perfeito então, e tão bom, por que nascem criancinhas defeituosas? Por que as criancinhas nascem e morrem? Porque há homens maravilhosos e mulheres maravilhosos que nascem cegos. Como é que você explica? Eu não explico, e Jesus não explica, e os espíritas não explicam, e os protestantes não explicam, e os muçulmanos não explicam, e os católicos romanos não explicam, e ninguém explica, porque está fora do nosso campo de entendimento. Jesus mesmo não deu uma explicação clara para isso. Aí as pessoas começam: então eu tenho o direito de especular. Você tem o direito de especular, mas cuidado para que essa especulação não se transforme num dogma. Se a sua especulação passa a ser um dogma e passa a ser doutrina,
e passa a ser alguma coisa que substitua a verdade, aí então existe um erro muito grave. Existe um pecado gravíssimo e um pecado imperdoável. Vamos ver alguma coisa sobre Jesus e a sua obra de salvação. No Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 12 ao verso 15, Jesus fala o seguinte: se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus está falando aqui, ele cita até a serpente de bronze, que tinha efeito curativo, efeito salvador, que foi construído por Moisés no deserto de Edom, por ordem de Deus Pai. Mas Jesus está aqui relatando, de modo bastante claro, a sua obra de salvação, salvação para que os homens tenham vida eterna. E ele está falando aqui do seu sacrifício. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, que ele seja martirizado e morto, e pela sua morte vocês sejam salvos. E o próprio Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o sangue da nova aliança, sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. E também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12, diz: em nenhum outro existe salvação, porque debaixo dos céus não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, existe uma obra de salvação. E essa obra de salvação não é desde o nascimento de Jesus. Desde Gênesis 3,15, passando também pelos profetas como Isaías. Então, existe uma obra de salvação em Jesus e por Jesus. E essa obra de salvação é pelos méritos de Cristo e pelas obras salvadoras, reconciliadoras e perdoadoras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe uma obra de salvação em Jesus. Se existe uma obra de salvação em Jesus, como é que Deus, Pai, como é que Jesus permitiria a simultaneidade, a convivência de duas obras de salvação? Se fica claro que existe uma obra de salvação em Jesus, por que vai existir uma obra de salvação pelos espíritos ou pelo espírito do homem? Se existe uma obra de salvação cristã, bem patente nas Escrituras, pelos méritos de Cristo, como pode haver simultaneamente uma obra de salvação, digamos, reencarnatória, expiatória, pelos méritos do homem? Uma grande falácia, uma grande mentira, um grande constrangimento para quem tente explicar o pressuposto reencarnatório, ainda mais quando o transforma em doutrina reencarnatória. Os méritos do homem, salvando do mesmo modo que os méritos de Cristo,
Então o mundo espiritual virou bagunça. Nós perdemos então o fio da meada. Nós então não temos mais aquele parâmetro que foi dado por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode agora optar por Jesus e pelos Espíritos. Você pode optar pelos méritos de Cristo ou pelos méritos do homem. Um país com duas constituições, uma família com dois chefes de família, um exército servindo a dois países inimigos, uma verdadeira antítese? Sim, porque quando o pressuposto reencarnatório é transformado maliciosamente em doutrina reencarnatória, ela doutrina reencarnatória, se torna numa antítese, em algo absurdamente oposto ao que foi feito por Jesus e estabelecido por Deus. Então não podem coexistir na face da Terra, nesse momento agora. Hoje é um dia de sábado, estamos no ano de 2014 e nós não temos duas doutrinas de salvação. Eu escolho ser salvo pelos méritos de Cristo e o meu vizinho, respeitando a legislação em vigor, ele pretende ser salvo pelos méritos pessoais. Ridículo, absurdo, constrangedor, causa profunda repulsa em todo homem cristão quando nós vemos pessoas insistindo nesse pressuposto. A reencarnação não é uma doutrina, a reencarnação não existe e nós não precisamos de explicação. Se você consultar o Evangelho de Mateus, no capítulo 16, na parábola do rico e de Lázaro, você vai ver que Jesus ali, na sua parábola, ensina que logo após a morte, logo após o, digamos, desencarne, para ficar mais contextualizado, após o desencarne, os espíritos são levados soberanamente pelos anjos para um lugar de expiação ou para um lugar de consolo. É a parábola de Jesus. Não é vertente protestante, é ponto de vista evangélico, restrição do entendimento que os cristãos têm. Não, não é nada disso. Não adianta desprezar a comunidade cristã, que é tão capacitada e que é tão erudita quanto qualquer religião ou qualquer doutrina. Não adianta fazer pouco caso daqueles que amam as Escrituras, porque isso é dar soco em ponta de faca. Isso é bater com a cabeça no muro de pedra. A verdade é patente em toda a cristandade. Então, o pressuposto reencarnatório pode ser um delírio, mas enquanto ele for um delírio, é apenas um delírio. Mas quando o pressuposto reencarnatório é sistematizado e transformado em, me perdoem, doutrina, ela está querendo anular os méritos de Cristo e está querendo tornar pequena a obra salvadora de Jesus. Aí nós vemos por que as seitas que são reencarnacionistas falam de Jesus mestre, mas nunca falam de Jesus Senhor e soberano. E eu explico a você por quê. Porque a obra de salvação em Cristo está
sob o domínio da soberania de Jesus. Ela foi realizada pela soberania de Jesus. Então, o cristianismo não trabalha unicamente ou principalmente com Jesus mestre, mas trabalha principalmente com Jesus Senhor e soberano. Então, vamos respeitar a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se alguém está sendo salvo pela intervenção soberana de Jesus, do Espírito Santo, e está sendo salvo pelos méritos de Cristo e pelas obras perfeitas de nosso Senhor e Salvador. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Vivamos dentro da verdade. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.